Bem-vindo à Forja, aventureiro! A Forja! A Forja! Eu também tava com saudade desse barulhinho. Tem que pedir desculpa pelo atraso. Nós ficamos aí um ano atrasados. Meu amigo, Mas estamos de volta. E com um processo de pintura muito legal para vocês agora. Se tiver uma dúvida, alguma coisa, pode deixar aqui perguntando. Não esquece de conhecer os nossos parceiros da Forja. Vai lá no nosso Instagram, vê o que a gente anda postando toda semana. E nosso Apoia-se, dá uma olhadinha. A primeira coisa aqui foi perceber que o holder que eu tenho não ia servir. Então eu tive que improvisar. Roubei um remédio de uma senhorinha que estava na rua. Usei aqui, coloquei a Pretty Multitech para segurar a minha miniatura. E bora. Sempre dá uma torcidinha assim para encaixar melhor. O que eu comecei? Eu estou testando ultimamente de colocar uma cor bem diferente no fundo para fazer o contraste com a pintura da miniatura. Então nesse aqui eu coloquei esse amarelo, né? Eu misturei um pouquinho de verde musgo nele para ficar nesse amarelo diferenciado aí, né? Até lembrando um pouco daquele musgo no fundo do mar, tal, as algas. E usei como fundo da miniatura inteira. Até mesmo na parte da água eu usei como fundo. Então vamos ver assim, o preenchimento da miniatura toda para depois eu começar a preencher com as cores reais da miniatura. Engraçado a gente falar real de uma miniatura que não existe, né? De um monstro que não existe. Ou será que existe? Depois de fazer o preenchimento completo da miniatura, eu vou preencher as sombras dela, né? Usando o meu wash da Arsenal Craft. Esse wash verde aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Não uso muita coisa não, só passo nela aqui para poder demarcar aonde vai ser as sombras, né? As partes que vão ficar mais escuras. Depois fica meio estranho. Parece mesmo, mas eu tenho testado bastante isso para demarcar o que eu quero fazer de mais claro. Então eu venho com um dry brush branco. Você pode ver que fica bem estranho mesmo. Quem estava olhando assim de primeira pensa, nossa, Tobias, está estragando a miniatura. Mas o resultado vale. Vale muito a ajuda para você diferenciar onde vai vir o que e tal. Essa técnica é bem legal para quem não consegue fazer um zenital, não tem um aerógrafo, não tem um spray. Né? Você pode fazer isso e pintar por cima. Isso aqui é legal de mostrar, né? Depois que eu passei o dry brush, eu pego usando um verde glacial da Silver Bright e passo por cima de todas as partes que eu demarquei com o dry brush. Podem ver que já ficou tudo azul aqui, porque eu consegui perder o vídeo dessa parte, tá? Mas depois que eu demarquei todo o verde glacial, eu uso um dry brush com um amarelo puro por cima, só nos pontos que eu quero demarcar mais claro na pele dele. Isso aqui é mais para dar uma diferenciada na pele, imaginando num ser aquático, né? Num monstro aquático. Eu fui atrás de referência daquele monstro do pântano, dei uma olhada naqueles monstros mais antigos de filmes dos anos 60, 70, que tinha aquele monstro que saía do lago. Fui pegar um pouquinho de referência nessas imagens de cores deles, né, de cor de pele e tal. Depois disso, depois do dry brush amarelo, eu volto com o dry brush de verde glacial, dessa vez marcando mais forte, para deixar mais forte, né, essa tonalidade. Gente, vocês acreditam que eu jurava que esse verde glacial era azul? Na minha cabeça era azul. Né? Quem me mostrou que não era minha esposa. Mas tudo bem. E eu vou demarcando, né, ponto por ponto ali para deixar. Dessa vez eu já começo a demarcar a água também. Né, que ele tem as ondas ali, como se estivesse saindo do meio do mar. Eu vou marcando as ondas com mais força, com mais tinta. Depois eu pego um azul claro. Dessa vez azul mesmo. Começo a demarcar as partes de baixo, como se estivesse saindo da água, né? Como se estivesse fazendo um degradê de baixo para cima, de azul claro e indo escurecendo, né? Com as outras tonalidades. Vou demarcando parte por parte.
volto com um dry brush de um azul mais claro. Daí eu imagino de onde vem o ponto de luz. Nesse caso aqui eu puxei como se estivesse do lado esquerdo da miniatura. Então começo a demarcar com esse azul bem mais claro. Eu misturei um pouquinho de branco só no azul. E comecei a fazer esse dry brush para demonstrar a claridade, né, em cima dessa pele. Depois de marcado o dry brush com azul mais claro, eu pego um roxo, né? Começo a demarcar uma transição, né, entre a parte mais clara e a parte mais escura. Eu uso esse roxo na pele para poder deixar um tom, uma diferenciação, né, um contraste entre as tonalidades que a gente está usando, do verde e o azul. Eu coloquei esse roxo. Pode ver que ele não é muito escuro, ele é mais voltado para o vermelho, para dar aquela diferenciação. Depois eu pego um roxo mais escuro, só para denotar por cima dele, né? Então tem o roxo mais claro, o mais escuro eu começo a fazer o sombreamento, seguindo aqui as partes, imaginando, né, onde seriam as partes mais escuras da miniatura, com esse roxo mais escuro. Depois disso eu volto com dry brush branco, vocês viram que eu gosto de fazer dry brush, né? Volto com dry brush branco, demarcando onde que está mais claro. E isso já por cima dessas outras tonalidades que eu já fiz. Dá um trabalhinho? Dá, mas o resultado fica muito legal. Fica muito interessante o resultado final depois. Vamos seguindo com a gente para vocês verem como que vai ser. Se vocês tiverem dúvidas, achar alguma coisa que vocês acham que dá para fazer melhor, pode deixar nos comentários, comenta pra gente. Fala o que você achou interessante, o que poderia ser feito, se você já fez algum jeito diferente. É muito legal a gente trocar essas ideias também, né? O vídeo aqui não é só para mostrar que eu sei o que eu estou fazendo. Também sei, existem N jeitos diferentes das coisas serem feitas e chegar em resultados diferentes. Esse tempo que eu fiquei parado, eu comecei a testar muita coisa diferente nos jogos que eu tenho feito. Depois que eu passei aquele dry brush branco, eu já volto com um dry brush amarelo, marcando também os pontos que eu acho mais interessante para fazer um contraste, um brilho, né, na pele desse bicho. E na verdade essa miniatura é muito legal, né? Você vê essa pose dele, ele saindo da água, com a água ali jorrando. É uma miniatura excelente, excelente. Volto com um dry brush azul. Reparou que eu pintei essa miniatura quase inteira no dry brush, né? Volto com o dry brush de um azul puro, né? Marcando de novo onde que eu quero que fique por cima de todas essas outras dry brushes que eu fiz. Repara que dá uma diferenciada, dá aparece mais, né, essa tonalidade da pele dela. Nesse dry brush branco eu já aproveito para começar a demarcar as pontas ali das águas, né, como se fosse a espuma das ondas, para depois já ir trabalhando em cima disso. Depois, usando um dry brush roxo claro, eu começo a marcar por cima também das partes de sombra, marcando tudo bonitinho. Ela tem várias verruguinhas na pele, né, que quando você faz o dry brush aparece bem e fica bem legal. Depois eu começo a fazer o detalhe da boca, vermelhinho simples, né, vermelho básico da Acrylex. Demarco primeiro os pontos que eu quero. Vocês viram ali que eu errei, tive que dar uma passadinha de dedo, bem simples. Aquele bom e velho erro. Marco também as outras partes com vermelho. Todas as tintas que a gente usou aqui na miniatura são tintas nacionais. Então dá para fazer algo legal com as tintas nacionais. Não precisa ficar preocupado em comprar Vallejo, comprar outras coisas importadas. São bons? São, com certeza. Mas você consegue um resultado com as nacionais também. Depois com o vermelho eu fiz um ink com ele, né? E joguei nas partes ali perto dos olhos, perto da boca, como se fossem as partes mais, quando tivesse mais sangue, né, passando por ali. Então são as partes que eu joguei esse tomzinho de vermelho. Ali nas escamas do braço também eu coloquei um pouquinho desse ink avermelhado, só para dar uma diferenciada. O contraste de azul com vermelho sempre é legal. Se ficar com dúvida disso, é só ver o Capitão América. Lembre-se disso. A maioria dos heróis os heróis principais, né,
tem essa mistura de vermelho com azul. Menos os Power Rangers, lógico. Então demarquei vários pontos que eu achei interessante. Depois fiz um ink com amarelinho também para colocar em certos pontos da miniatura, que eu achei que poderia dar um contraste legal. Nessas escamas das costas aí dele, que sempre me lembra as escamas do Godzilla. Não sei porquê. Acho que eu assisti muito Godzilla quando era criança. Como eu sempre falei nos vídeos antigos, você não precisa se preocupar em errar. Né? Como a tinta acrílica é a tinta de cobertura, você só espera secar e passar por cima de novo. Depois com um branquinho simples aqui, com uma gotinha de amarelo, eu vou demarcando os dentes da miniatura. Lembre-se de trocar sempre o pincel, né? Áreas grandes, pincéis maiores, áreas menores, pincéis mais finos. Você não consegue fazer tudo com um pincel só. Consegue? Consegue, mas não fica, não dá a precisão que precisa. Então sempre vai trocando o pincel. Uma dica importante também é nunca mistura o pincel branco, um pincel que você vai usar tinta branca, nunca usa um pincel que você já usou uma outra cor, porque por melhor que você lave, ele vai puxar uma tonalidadezinha e esse branco vai ser sujado. Você vai ter um branco mais, vai amarelar seu branco, vai avermelhar seu branco. Não é legal. Demarquei os olhos, né? Fiz os detalhes dos olhos. Nessa miniatura é bem legal fazer porque os olhos são grandes, né? Então são fáceis de fazer. Não é que nem aquelas miniaturas de 38mm que você tem que colocar 3, 4 lupas, um microscópio e usar o James Webb para conseguir enxergar onde você está pintando. Depois eu volto lá com aquele verde glacial para fazer as ondas lá embaixo, né, da miniatura. Marco bonitinho, como eu já tinha deixado as espumas demarcadas, eu posso passar um pouquinho por cima para depois fazer um dry brush de novo e demarcar legal onde que está. Depois eu pego esse verde glacial, jogo um pouquinho de azul claro e um pouco de branco para deixar a tonalidade mais clara e vou demarcando também como se fosse um dry brush ali bem seco, né? Bem rápido, porque ali na miniatura ela tem bastante detalhes ali naquela parte da onda, né? Então dá para você fazer isso facinho sem ter muito problema. Usando um branco puro e um pincelzinho menor eu vou demarcando as espumas das ondas. O resultado fica muito legal. Essa mini favorece muito a pintura por conta dos detalhes. Eu estou falando isso várias vezes porque foi muito legal pintar essa miniatura. Foi muito gostoso mesmo pintar. Ela rende bem, né? Rende bem o trabalho. Uma coisa que eu gosto é pintar os bustos, né? Eu adoro, é as miniaturas que eu mais gosto. Se alguém encomenda pra mim, eu nunca nego, porque eu adoro pintar busto de miniatura. Quanto mais, melhor. E dá pra você testar várias técnicas diferentes, dá pra você tentar combinações de cores que você não usaria normalmente em miniaturas pequenas. O fato dele ter bastante detalhes responde bem ao que você está fazendo. O dry brush fica muito útil. E o resultado sempre é bonito, então eu nunca nego. Eu adoro fazer bustos, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos. E deixo aqui de novo registrado que eu adoro fazer bustos. Daí eu vou finalizando a base da miniatura, mantenho o verde glacial, né, para ficar igualzinho o resto da parte de água da miniatura, para não diferenciar, né. Eu tinha pensado em passar um preto, mas eu achei que ia ficar muito diferente. Então o azul combinou, ficou legal, parece que ele está saindo mesmo do mar. E tá pronto o nosso bicho. Olha aqui os ângulos dele, as pinturas, né, como ficou. E espero que vocês tenham gostado. Os anões aqui da Forja trabalham bastante para que o conteúdo seja muito interessante para você. Agora, se você quer ver mais, só clicar nos links aqui do lado. Te vejo no próximo.